Olá pessoal, estamos aqui no terceiro dia consecutivo da nossa série de resolver um problema do LeetCode por dia. Como sempre, vamos aqui entrar no LeetCode, filtrar os problemas por algoritmos, dificuldade fácil, problemas ainda não resolvidos, porque a gente resolve sempre problemas inéditos aqui, e a gente vai ordenar ele por aceitação, né, para pegar os mais fáceis. Então vamos lá, vendo o problema pela primeira vez. O problema de hoje, então, vai ser o problema 2869, Minimum Operation to Collect Elements. Eu gostei já porque ele tem anunciado meio pequeno aqui, então vamos lá. Lembrando que a gente faz problemas em C++, é a linguagem que eu tenho mais prática, e ela é muito boa também para resolver esse tipo de problemas. Então vamos lá. A gente recebe, então, um array nums, né? A gente consegue ver aqui que um dos inputs do problema é esse array nums, né? No nosso caso do C++ é um vetor nums, mas é praticamente a mesma coisa. E um inteiro positivo k. Então a gente recebe um array e um inteiro k. Em uma operação, a gente pode remover o último elemento do array e adicionar a nossa coleção. Né? Vamos entender o que é essa coleção. E aí ele diz pra gente, retorne o mínimo número de operações necessárias para coletar os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até k. Então, vamos lá, vamos olhar o primeiro exercício aqui para entender, né? Inicialmente, então, no nosso exercício, exemplo número 1, ele dá pra gente o array 3, 1, 5, 1, 5, 4, 2. E esse aqui é um num, né? E k igual a 2. Então ele quer saber assim da gente, quantas operações eu vou precisar para remover os números de 1 até k. No nosso caso são os números de 1 até 2, ou seja, eu quero remover os números 1 e 2, né? E adicionar na minha coleção. Então é como se cada número que eu removesse do final do vetor, eu estivesse adicionando na minha coleção, né? Então aqui o primeiro passo seria, né, remover o número 2. Então a minha coleção, entre aspas, ela tem o número 2, né? Depois eu removo 4. Minha coleção ela tem 4. Depois eu removo 5. A minha coleção ela tem o 5. Depois eu removo o 1. A minha coleção tem 1. E só agora, né, eu consigo dizer que a minha coleção tem os números de 1 a k. Ou seja, ela tem os números 1 e 2, certo? Então, se a gente fosse voltando aqui um pouquinho, né, para cada operação que eu faço, né, o que é uma operação? Uma operação é justamente eu remover o último elemento do array, colocar na minha coleção, e para cada operação eu tenho que ver se eu já tenho todos os números de 1 a k, né, de 1 a 2 dentro da minha coleção. Aqui eu não tenho, eu só tenho 2, está faltando o 1. Então eu removo o último do array, adiciono na minha coleção, eu tenho 2 e 4, mas eu preciso ter 1 e o 2 na minha coleção. Novamente, está faltando o 1. Aí eu pego o 5, ainda está faltando 1, e por último, o 1, está faltando 1. Eu não preciso realizar mais nenhuma operação, né? Porque eu teria a opção de remover esse número e colocar aqui. Só que eu já consegui ter o número 1 e 2 na minha coleção com 4 operações, né? Answer igual a 4. Então não preciso da última operação, beleza? Vamos analisar aqui o segundo exercício agora, o segundo problema. Então os números são os mesmos, 3, 1, 5, 4, 2. Só que agora o k é 5. Então, eu quero que na minha coleção eu tenha todos os números de 1 a 5, né? 2, 3, 4, 5. E aqui, então, né? Vamos dizer que a nossa coleção começa vazia. Eu teria que remover o 2. E aí eu me pergunto, tá, eu já tenho os números de 1 a 5? Não, eu tenho 2. Ainda falta o 1, 3, 4 e 5, né? Removo o último elemento, né? Na segunda operação, tenho 2 e 4. Eu já tenho todos os números de 1 a 5? Não. E aqui fica claro ver, né, que eu vou precisar esvaziar, basicamente, né, a minha array nums para que eu tenha os números de 1 a 5, né? Até porque na minha array nums inicial, eu tinha os números de 1 a 5. Então, para eu ter na minha coleção os números de 1 a 5, eu tenho que fazer 5 operações e remover todos os números do array inicial para que eu tenha os números de 1 a k, né, de 1 a 5 na minha coleção final. Por último, vamos pegar um inputzinho um pouco diferente, né? Então, aqui o k vai ser igual a 3. K é igual a 3. E a nossa collection é essa aqui.
Então, eu quero os números de 1 a 3. Vou remover aqui o primeiro, né? Então, a minha collection, removi o 1. Eu não tenho de 1 a 3 ainda, né? Então, vou remover o 3. Ainda não tenho de 1 a 3, tá faltando 2. Removo o 5. Tá faltando 2 para eu ter os números de 1 a 3 aqui dentro. Agora eu pego 2 e eu tenho os números de 1 a 3. Então aqui eu esperaria 4 operações, e a resposta realmente é 4. Uma coisa que eu paro para pensar é o seguinte, vamos dizer que ele quer os números de 1 a 5, só que meu array ele só tem, vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4, né? Aqui nesse caso eu não conseguiria, né? Não importa quantas operações eu fizesse, né? O máximo de operações que eu posso fazer é 4, porque cada operação que eu faço, ela remove o último elemento e coloca na minha coleção. Então, após 4 operações, eu esvazio o meu array nums, e na minha coleção eu vou ter todos os números que estavam aqui dentro. Só que como 5 não está aqui dentro, essa resposta ela seria impossível, né? Eu não tenho o número de operações que eu possa fazer para atingir os números de 1 a 5 na minha coleção. Então, aqui provavelmente ele vai me dar alguma ideia, né, de como que eu resolvo esse problema. Então, aqui na quarta linha, ele fala, ó, um input é gerado de maneira que você sempre vai conseguir coletar os elementos de uma K. Então, ele nunca vai me dar um input assim, né? Se ele me der um K que é 5, aqui no nums, com certeza, tem os números de 1 a 5. Então, é só uma questão de eu saber, né, se eu consigo pegar esses números em 5 operações, 6, 7, 8, ou se eu tenho que realmente esvaziar o meu nums para pegar todos os números de 1 a K. Bom, então vamos tentar fazer ele de uma forma bem literal primeiro, né? Esse problema, ele também é um problema de certa forma de simulação. Não tem nenhuma estrutura de dados específica que é necessária para esse problema, aparentemente. E nenhum algoritmo conhecido que a gente tem que usar para resolver esse problema também, aparentemente, né? O que seria um algoritmo conhecido? Por exemplo, uma busca binária, uma busca em profundidade, ou então, por exemplo, uma estrutura de dados específica. Árvore, pilas, filas, pilhas. Então, aparentemente, a gente não precisa disso, mas a gente vai verificar se realmente é o caso, tá? Então, nosso primeiro caso, o que a gente poderia fazer? Basicamente, realizar uma operação, né? Ou seja, remover o último número e adicionar na coleção. E aí, depois disso, a gente verificaria se a coleção possui nums de 1 a K, né? 1 a K inclusive. 3. Se tiver, retornar num de operações. Vou colocar aqui 3.1, né, o if else. Se não tiver, repetir 1, voltar para 1, né? Então, a ideia é a seguinte, faz uma operação, verifica se a nossa condição foi satisfeita. Se foi, acabamos aqui, retorna o número de operações que foram realizadas. Caso contrário, vamos realizar mais uma operação. Voltamos para o 1, removemos o último número, adicionamos ele na coleção, verificamos se ela já satisfez os números de 1 a K. Caso não, vamos voltar, beleza? Então, aqui para esse caso, eu vou criar então um vetor de inteiros chamado call, de coleção, tá? Vou até chamar de collection, para ficar mais explícito. Então, essa aqui é minha coleção, ela começa inicialmente vazia, né? Porque eu não realizei nenhuma operação ainda. Então, aqui eu vou representar como seria a realização de uma operação. Então, a realização de uma operação é o remover o último número de nums e adicionar ele na collection. E eu tenho um pouco de dificuldade de cabeça para lembrar, né, como que eu removo um elemento de um vetor. Se eu não me engano, eu posso fazer assim, nums.erase, né? Então, eu quero apagar um elemento. E aí, eu teria que dizer qual dos elementos eu quero deletar, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó, esse array /vetor, eu quero deletar esse último aqui, né?
Então, qual que é o índice dele? É o índice 0, 1, 2, 3, 4. Então, talvez se eu colocasse, por exemplo, apague o índice 4, ele já funcione. Essa seria mais ou menos a minha ideia, né? Mas a gente pode falar, tá, mas eu posso... pode ser que a minha coleção, ela tenha tamanho maior, né? Então, o último não vai ser o 4, vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o 6. Então, aqui eu não posso colocar um número explícito, né? Eu tenho que dizer que eu quero a última posição, né? E qual que é a última posição do meu vetor? Eu posso pegar o tamanho do vetor e subtrair 1. Né? Então, aqui no meu caso, o tamanho do meu vetor é 7, porque eu tenho 7 elementos dentro dele. E a última posição é 7 menos 1, que é 6, porque a gente começa a contar do zero. Né? Então, isso aqui seria uma maneira de deletar. Só que vamos confirmar delete number element from vector. Vamos confirmar se é essa a sintaxe mesmo. Ó, tem uma função erase, de fato. E a gente pode passar a posição, né? Então... a ideia seria mais ou menos a gente passar isso aqui. Só que essa posição que a gente tem que colocar, isso aqui é uma coisa meio chata no C++, não é o índice do vetor, né? Mas é, vamos dizer assim, quanto que eu tenho que ir para a direita a partir do começo do vetor, né? Então a gente define aqui que o começo do vetor é nums.begin, né? Então eu pego o começo do vetor e ando 6 para a direita, né? Ando o tamanho menos 1 para a direita. Então, aqui eu estou no começo do vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, estou deletando o último elemento dele, que é isso que eu quero, né? O size menos 1. Então, a princípio, essa sintaxe vai funcionar. Se não funcionar, eu vou ficar triste, porque é uma coisa simples que eu deveria saber fazer. Mas são operações assim que sempre, às vezes, acabam faltando, né? Na minha cabeça. Só para eu testar isso daqui, eu vou retornar 0 para o código compilar, né? Porque ele espera que eu retorne um inteiro. E eu quero daí printar todos os números que estão dentro de nums, para eu saber se essa se eu estou realizando essa operação corretamente, tá? Então eu vou colocar aqui int num, vou só printar rapidinho. Fazendo um debug aqui para saber, né, se eu realmente estou conseguindo deletar o último número, né? Daí eu printo o meu vetor e retorno. Eu não espero que isso aqui passe, eu só quero saber se essa operação nums tá certa, né? Então vamos ver o que ele printa para mim, ó. Então o input é 31542 e realmente após eu deletar e realizar isso daqui, eu estou printando 3154, ou seja, eu deletei o 2. Então é exatamente isso aqui que eu quero, né? Essa funçãozinha aqui, anúncio, erase, eu posso colocar a posição e ele vai deletar aquela posição, né? Lembrando que para eu colocar a posição, eu tenho que dizer em relação ao começo do vetor, né? Então, começo do vetor mais tantas casas para a direita, tá? Então, a gente sabe deletar o último elemento do vetor. Só que além de deletar o último elemento do vetor, a gente tem que inserir ele na nossa collection, né? Então, antes de eu deletar ele, né? Porque depois de eu deletar eu perdi ele, eu vou pegar a collection e vou dar um pushback, né? Eu vou inserir nesse vetor o nums size menos 1, né? O que é o num size? O que é o num size menos 1 mesmo? É basicamente eu quero o vetor na posição final dele, né? O último elemento desse vetor, que é basicamente o tamanho dele menos 1, né? Porque se um vetor tem tamanho 7, a posição final é 6, porque a gente começa a contar do zero. Então aqui eu estou inserindo, né, o último elemento do vetor na minha collection e estou deletando. Isso aqui, essas duas linhas, são que consistem em uma operação de acordo com esse problema. Inserir o último elemento na nossa collection e deletar ele do vetor. Agora eu tenho que verificar. Bom, a minha collection já possui os números de 1 a k? Então, para eu verificar isso, né, eu precisaria, vamos dizer que o nosso k é 2. Então, eu preciso ver se a minha collection possui o número 1 e se a minha collection possui o número 2. Então, eu tenho que testar de 1 a k, né? Quando eu tenho que iterar de 1 a k,
uma construção muito boa para a gente utilizar é o for loop, né? E é o for loop clássico do C e do C++, né? Então, for int i igual a 1, i menor ou igual a k, i mais mais, eu vou realizar meu loop, né? Então, isso aqui é a construção mais clássica possível de for loop, né? Que eu estou pegando, iniciando i em 1 e indo até k. Então, aqui no caso, i vai ser igual a 1, depois i vai ser igual a 2, porque ele vai incrementando de 1 em 1. E eu vou testar, né? Bom, aqui eu tenho que ver, será que a collection possui o meu i? Será? Então, como que eu posso verificar se a minha collection possui o i? A maneira mais fácil é eu iterar, então, sobre a minha collection. Eu vou ver cada um dos números da collection e comparar com o i. Né? Eu vou começar comparando com 1. Se existir algum dos números da minha collection que for igual a 1, beleza. Eu possuo esse i. Então, vamos lá. Vamos iterar sobre a collection. No vídeo passado, eu mostrei uma maneira de a gente iterar sem ter que digitar explicitamente todos esses comandos, né? Então, eu vou usar ele aqui. E é basicamente assim, for int, vou chamar ele de j aqui. Não, eu vou chamar ele de num aqui. Né? Então, para cada número dentro do vetor nums, né? Que é o vetor de input, que é também o mesmo vetor que a gente acabou de deletar o último elemento, né? Como parte de uma operação. Então, para cada número dentro desse vetor, eu quero saber se, vamos dizer assim, se num for igual a i, quer dizer que eu tenho esse número aqui, né? Eu tenho o i dentro de nums. Lembrando que o i é o número de 1, são todos, é uma iteração, né, de 1 a k, porque eu preciso verificar se, desculpa, aqui é collection, né? Eu tenho que verificar se na minha collection eu tenho todos os números de 1 a k, tá? Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu vou verificar se ele possui 1, né? E começa com 1. Depois eu vou verificar se minha collection possui 2, até o k, certo? E aí, se algum desses números, né, que eu estou testando de 1 a k, não existirem dentro da collection, eu tenho que realizar a operação de novo. Quer dizer que eu ainda não atingi o meu objetivo de ter todos os números de 1 a k dentro da collection. Então, eu vou ter que remover mais um número de nums e colocar ele na collection novamente, né? Então, como que a gente vai fazer essa lógica aqui? Basicamente, eu vou fazer semelhante ao exercício que a gente fez 2 dias atrás, que é, eu vou criar uma variável aqui, bool exists, tá? Então, não, peraí. Esse mesmo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nesses dois for loops, né? Nesses nested for loops. A gente vai verificar de 1 a k se todos os números aqui existem dentro da collection, certo? Então, inicialmente, eu não sei se o número existe, então eu vou inicializar o existe como false. E aí aqui dentro, enquanto eu estiver comparando, né, o i com cada número dentro da collection, caso isso aqui seja verdadeiro, quer dizer que o i, né, começando com 1 indo até 2, ele está na collection. Então eu vou falar que exists é igual a true, né? E basicamente, depois de eu verificar, né, depois de eu passar por esse for loop, eu acabei de iterar sobre a collection inteira, né? O que é collection? São os números que eu coletei, né, do input inicial. Eu acabei de verificar, né, todos os números dentro dele e verificar se algum deles é o i, né? E se for, eu vou passar exists true. Então, basicamente, se o valor de exists for true, eu posso continuar e testar o próximo caso, né, que é igual a 2. Então, eu vou testar de 1 a k, né, se cada um desses números existe dentro da collection. Se algum deles não existir, eu vou ter que realizar a operação de novo, né? Eu vou ter que realizar essa operação e começar a verificar de novo se os números de 1 a k já existem dentro da collection, porque agora minha collection vai ter mais um número,
né? Então, isso aqui, basicamente, vai me dizer se a collection possui o i, né? E aqui eu estou testando o i de 1 a k. Então, aqui, collection possui i. E aqui eu estou testando de 1 a k. Tá? Esse aqui serve para eu fazer teste de 1 a k. E esse aqui ele verifica se a collection tem o i. Caso ele não exista, então eu vou ter que realizar a operação de novo e reiniciar esse loop. Nesse caso aqui, então, a gente está na etapa 3 agora, né? Se tiver... se eu tiver todos, né? Todos os números de 1 a k aqui dentro, se tudo for true, eu basicamente devo retornar o número de operações que eu fiz. E o número de operações que eu fiz, eu posso definir como o tamanho da collection, né? Por quê? Porque a ideia do problema é que em cada operação eu vou remover o último elemento de nums e colocar dentro dessa minha collection que inicialmente é vazia. Então, após uma operação, eu tenho um elemento da collection e eu removi um elemento de nums. Após duas operações, eu removi 2 elementos de nums e eu tenho 2 elementos dentro da collection. Então, no final das contas, eu vou querer retornar collection.size. Eu quero retornar o tamanho da collection, porque depois de eu fazer todas as operações, N operações, e perceber, pô, tenho todos os números de 1 a k dentro da collection, eu quero retornar o tamanho da collection, porque esse foi o número de operações que eu fiz. Então, o meu final vai ser mais ou menos esse, né? E agora que a parte complicada desse problema é, beleza, eu estou iterando aqui, testando os números de 1 a k, eu estou verificando se esses números estão dentro da collection, mas caso eles não estejam, como que eu reinicio esse ciclo aqui, né? Como que eu faço esse teste de novo? E aí é uma coisa que até me buga um pouquinho, então eu tenho que parar para pensar um pouquinho aqui. Ver se você consegue também pensar numa maneira. Tá. Tem algumas maneiras que eu penso de fazer isso. Eu vou tentar seguir por algum caminho aqui. A gente vai tentar fazer o problema passar e depois a gente vai tentar melhorar, tá? Eu acho que a primeira maneira de eu fazer isso seria eu criar uma outra função, né? Que ela vai se chamar verify. O que esse verify vai fazer? Ele vai me retornar verdadeiro ou falso. E ele vai me retornar verdadeiro se todos os números de 1 a k já estiverem na collection. E ele vai me retornar falso caso ainda esteja faltando algum dos números de 1 a k dentro da collection, certo? Então ele vai receber como input a collection, um vetor de int que vai ser a collection, e o outro input vai ser o int k, né? Justamente para eu ver se eu tenho os números de 1 a k dentro da collection. E aí eu vou passar essa lógica aqui para dentro, certo? Esse bool existe aqui também. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro, então, é que eu vou estar verificando, né, se todos os números de 1 a k existem dentro da collection. Vou começar no 1, né? E eu vou iterar sobre a minha collection inteira. Se ao final desse for loop, né, o que esse for loop faz? Ele verifica se a collection possui o i, né? Ele compara todos os elementos da collection com o i, e caso um deles seja igual, quer dizer que ele existe dentro da collection, né? Então, se eu passar por todos os elementos da collection e não existir nenhum que é igual a i, quer dizer que i não existe na collection, ele está faltando, né? Então, aqui, se exists for false, eu vou retornar false, né? Então, se para qualquer i, né, que vai de 1 a k,
depois de eu comparar com todos os elementos da collection, eu não tiver um match, né? Quer dizer que ele não existe. Eu já vou falar, pô, não tem os números de 1AK na collection, né? Porque eu acabei de passar por algum desses números, né? O item tem algum valor, eu acabei de passar por algum desses números, comparei com todos os números da collection e eu não achei esse número dentro da collection. Se eu não achei qualquer um desses números dentro da collection, eu retorno false. E quando que eu retorno true, então? Caso eu teste todos os números de 1AK, eu verifique se cada um desses números de 1AK está dentro da collection e todos eles estiverem, né? Nenhum deles vai dar como falso, né? Depois de eu ter comparado i com todos os números da collection. Aqui no final dessa função eu retorno true. Então, esse é um caso de tipo assim, tá, quero testar de 1AK se cada um deles está dentro da collection. Vou testar o 1, vou testar o 2, vou testar os 3. Ah, ele existe, beleza. Testei todos e nenhum deles estava faltando na array. Beleza, eu saí desse for loop, né? Que esse for loop testa números de 1AK. Então, testei todos os números de 1AK, nenhum deles acusou que estava faltando, então todos estão presentes. Retorno true. Tá? Então aqui eu vou usar esse verify para justamente criar essa lógica de enquanto verify for false, né, enquanto eu ainda não tiver a minha condição do problema satisfeita, que é todos os números de 1AK estão presentes na collection, eu executo isso aqui de novo. Então eu posso fazer assim, ó, fica bem idiomático até. Enquanto verify collection k for false, né, realize uma operação. Então você vai realizar operações até que o meu verify seja true, né? Eu posso até inclusive apagar esse igual a false aqui e colocar a exclamação aqui na frente, né? Enquanto a verificação falhar, né? O que eu estava dizendo? Enquanto a verificação falhar, o que é verificação? Verificar se os números de 1AK, todos eles estão dentro da collections. Faça mais uma operação. Aí verifica de novo. Ainda não tá? Faz mais uma operação. Até que ele vai verificar, vai perceber que todos os números todos os números de 1AK estão dentro da collection. E aí eu retorno o tamanho da collection. Então, vamos rodar isso aqui, porque isso aqui tá com uma cara muito boa, né? E aqui eu também só vou, em vez de colocar, né, o igual a false, eu vou colocar if not exists, return false, só para ficar um pouco mais claro. E vou apagar os espaços em branco aqui, para tentar deixar o código um pouco mais pertinho, tá? Então eu vou dar um run, isso eu espero que passe, se não teve nenhum erro de sintaxe ou de lógica. Passamos nos 3 casos, agora eu vou dar um submit. Show de bola. Então, aqui a gente conseguiu fazer justamente, resolver esse problema com a técnica da simulação, né? O que é a simulação? Eu basicamente estou seguindo os passos do enunciado, eu estou realizando operações até que a minha condição seja verificada como verdadeira, e no final eu retorno o resultado disso, né? Que é quantas operações eu fiz. O número de operações que eu fiz é o tamanho da minha collection, porque eu precisei ficar inserindo números nessa collection até que os números de 1AK estivessem dentro deles, né? E aí eu convido você, meu caro espectador ou espectadora, a dar uma olhadinha nesse código, tentar entender o que ele faz e mandar uma pergunta aqui no chat, caso você não tenha entendido exatamente algum dos trechos. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível nesse sentido. Agora, daria pra gente melhorar esse problema? Acredito que daria, né? Por quê? Uma maneira que a gente pode melhorar esse problema é, por exemplo, a gente, de certa forma, não precisaria apagar o número aqui de trás para inserir na collection. A gente pode só iterar do final ao começo, né? Inserir o 2 na collection, verificar, inserir o 4 na collection, inserir o 5, inserir o 1, por aí vai. E não ficar deletando, né, esses elementos do vetor. Por quê? Porque basicamente eu
deletar, né, eu realizar esse comando 23, eu ficar deletando esses elementos do vetor, me custa um pouco de operação, me custa um pouco de tempo. Então, eu estaria economizando tempo se em vez de eu ficar deletando esses caras do final do vetor, eu só ficasse colocando eles nas collections, um de cada vez, e verificasse se a collection está satisfazendo a minha condição inicial. Então, essa seria uma primeira maneira de verificar, né? E esse método verify, acredito eu que a gente possa dar uma melhorada nele também, né? Então, como que a gente melhoraria isso? O método verify eu acho que não tem muito como melhorar a performance dele, porque sempre que eu for inserindo, né, sempre que eu for considerando mais números aqui, né, do fim até o começo, né, de trás para frente, eu tenho que dar uma maneira de verificar se os números de 1 a k já estão presentes, né? No caso aqui, só na quarta operação o 1 e o 2 vão ter sido vistos. Então eu realmente precisaria... Não tem muito como melhorar essa lógica aqui. Daria para eu mudar ela, escrever de outras maneiras, mas eu acho que não tem muito como eu melhorar essa lógica. Então é isso. Esse foi o problema de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um problema um pouco mais difícil de explicar, né? Porque a gente teve que realmente... A técnica utilizada aqui foi criar uma segunda função, que é a primeira vez que a gente fez isso, né, nesses últimos vídeos. Mas quando a gente olha o problema como um todo, ele fica mais simples, ele não é tão complexo de visualizar, né? A gente cria a collection e verifica se a condição foi satisfeita, né? Baseado na collection que a gente tem e baseado no K. Caso não seja, realizamos uma operação e ao final de tudo isso, quando as condições foram satisfeitas, retornamos o tamanho da collection. E a parte mais complexa, entre aspas, seria realmente como que eu verifico se eu tenho todos os números de 1 a k dentro da collection. E basicamente, né, só recapitulando, eu testo todos os números de 1 a k, vejo, né, comparo ele com os elementos da collection, e se ele já estiver na collection, eu não faço nada. Se ele não tiver, eu já digo, ó, tá faltando um carinha aqui, algum desses carinhas aqui tá faltando dentro da collection, e já falo false. Caso eu teste todos os números de 1 a k e nenhum deles acuse essa falta, né, essa ausência na collection, daí eu falo, não, beleza, testei todos de 1 a k, nenhum deles me pareceu suspeito, vou retornar true, beleza? Então é isso, esse tipo de problema seria um ótimo problema para perguntar em entrevista, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mandem todo o feedback aí que vocês tiverem para que eu continue melhorando os vídeos, beleza? Obrigado, até mais.